Bom, falei de investimentos, risco e retorno, e aí quando eu falo de passivo e patrimônio líquido, nós estamos falando de origens de capital, né? Nós estamos falando de financiamento, então eu estou falando de capital de terceiros, tá? Aí é o passivo circulante e o passivo não circulante, e capital próprio, né? Que é o capital social, ou seja, aquele dinheiro investido pelos sócios ali na abertura da empresa. E a gente tem os lucros, né, gente? Que é o dinheiro que a própria empresa gera e que são guardados, e que ficam guardados aí ao longo do tempo, tá? Quando a gente está falando disso, gente, a gente está falando de estrutura de capital, tá? A distribuição desses recursos em capital de terceiros, capital próprio e investimentos é a mesma coisa que a gente falar de estrutura de capital. Nós estamos distribuindo capital, dinheiro, né, dentro da empresa. Capital de terceiros significa que eu estou pegando com pessoas externas à organização. Pode ser um fornecedor, pode ser um banco que está me emprestando, pode ser o governo, né, que me dá o prazo para pagar o meu imposto. Então, esse prazo é um período aí para financiar minhas atividades, tá? Então, quando a gente fala de capital de terceiros, a gente fala de custo de captação, tá? Que vocês podem, de uma forma bem simplista, assim, para resumir mesmo, vocês podem lembrar disso como taxa de juros, tá? Vocês podem lembrar dos juros do banco. Os juros do banco é um custo de captação. Então, quando eu for fazer uma decisão de investimento, eu tenho que pensar qual é o custo de captação desse dinheiro. Mas, além do custo de captação, né, com pessoas externas à organização, eu tenho uma questão que é a expectativa do sócio. Ele espera uma remuneração, né? Igual eu falei, ele não vai ter a empresa aberta para ter o mesmo retorno que ele teria numa aplicação de baixo risco, que ele não precisa fazer nada, só deixar o dinheiro dele parado, tá? Então, tem um custo aqui também. O capital próprio também tem um custo, tá? Que a gente chama custo do capital próprio. O que é esse custo? É a expectativa de remuneração do sócio. Ah, eu quero ter a empresa e receber no mínimo 15% aí por ano de rentabilidade, 20% ao ano. Então, esses 20% é o custo do capital próprio. Porque se eu já vou receber 10% na aplicação que eu faria, né? Então, eu preciso de um percentual a mais. Eu preciso receber um pouco a mais. E aí, gente, como a gente está falando de custo, né? Esse custo, ele representa para a empresa um risco financeiro, tá? Principalmente quando a gente fala aqui, ó, do custo de captação. Porque quando eu faço alavancagem financeira, ou seja, quando eu pego um empréstimo para financiar as minhas atividades, eu assumo a dívida, eu assumo os juros dessa dívida. E se aquele investimento que eu fiz não der o retorno que eu espero, ele pode me causar um prejuízo não esperado, né? Não projetado. Tá? Então, esse prejuízo aí, ou esse retorno abaixo do esperado, é um risco financeiro para a empresa. Por outro lado, nós temos que esse recurso aqui, dessas origens de financiamento, vão financiar, né, os investimentos, inclusive os investimentos aqui de capital de giro. E nós não podemos esquecer que essa parte aqui do nosso balanço,
né, que é onde gira, onde a operação acontece, pensem quais são os ativos que estão no ativo circulante. Quais são os ativos que nós temos lá? Nós temos caixa, bancos, estoques, né, de matérias-primas, de produtos, enfim, e nós temos clientes a receber. Então, pense, o dia a dia da loja é o quê? Mercadoria, que você tem ali para comercializar, o cliente que você tem ali na loja para comprar e a movimentação no caixa, seja para pagar um fornecedor, seja para receber o dinheiro do cliente, tá? Então, é aqui, gente, é nessa parte aqui do nosso balanço patrimonial que o lucro operacional da empresa é construído, tá? Lucro operacional, vocês viram lá na DRE. Eu acho que na disciplina de vocês nós nem vamos trabalhar de novo DRE. Mas assim, lucro operacional, né? Eu pego receitas de vendas menos custo do produto vendido, receita de venda menos custo do produto vendido, eu tenho lucro bruto, tá? Depois do lucro bruto, você vai descontar as despesas aí operacionais, né? As despesas administrativas, todas as despesas, exceto as despesas financeiras. E aí nós temos o lucro operacional, tá? Então, o custo do produto vendido, que é matéria-prima, mão de obra, basicamente, mão de obra, e as despesas operacionais, que é o pessoal do escritório, o aluguel, né, do espaço que você precisa, enfim, outras despesas aí, tá? E aí, essas despesas, esses desembolsos aqui, né, são aqueles desembolsos necessários para a operação da empresa, tá? Então, é por isso que a gente fala que essa partezinha aqui do nosso balanço patrimonial é onde o lucro operacional é gerado. Se eu não tiver dinheiro para financiar essa parte aqui, o que vai acontecer? Ou eu não vou ter mercadoria, né? Eu posso não ter a mercadoria no prazo que eu preciso, ou eu não vou ter dinheiro no caixa para quitar as minhas obrigações nos prazos planejados, ou ainda eu não vou conseguir fazer com que dar prazo para o meu cliente pagar. E hoje em dia a gente compra tudo parcelado, principalmente no Brasil. O Brasil se diferencia de outros países, em que as compras no cartão de crédito são feitas em uma única parcela. Não são feitas igual no Brasil, que a gente pode parcelar em 4, 6, 8, 12, 24 vezes. Tá? Então, tem países que você pode passar no crédito, mas o crédito é uma parcela só. Mas vendo a nossa realidade, né, vindo para a nossa realidade, se eu não tiver esse recurso, eu não consigo dar o prazo de 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias para o meu cliente, né? Eu não consigo fazer esse parcelamento. E aí, eu não conseguindo fazer esse parcelamento, talvez o cliente não compre comigo. E aí, eu vou ter uma redução nas vendas, tá? Redução das vendas e até dificuldades realmente para estar funcionando. Então, enquanto aqui do lado direito a gente tem um risco financeiro, desse lado esquerdo nós vamos ter o risco econômico, que tem a ver aí com a operação realmente da empresa, com o negócio da empresa, tá? Se eu não gerenciar esses investimentos e chegar ao ponto de faltar recursos aqui para essa atividade, nós temos esse problema aqui de risco econômico, tá? E aí, gente, não é só a questão de falta de dinheiro, é a questão de prazos também. Às vezes, nós temos empresas que têm lucro, que têm dinheiro, que têm muito dinheiro, e aí começa a vender muito, tem um crescimento de vendas, e esse crescimento de vendas é o que complica a empresa. Por quê? Porque o crescimento de vendas envolve ter mais dinheiro para comprar estoque,
mais dinheiro para financiar cliente, né? Porque você vai ter mais gente comprando parcelado. Então, se isso não for bem pensado, bem calculado, um aumento de vendas pode ser um motivo de quebra da empresa. Ah, professor, mas você está falando bobagem? Não, existem casos, existem situações em que isso já aconteceu, tá? É a questão do descompasso entre entradas e saídas. O descompasso quebra a empresa. E por hoje, gente, a proposta dessa aula era realmente essa, fazer uma revisão, situar vocês aqui, como a nossa disciplina é a parte de investimentos, tá? Financiamento vocês viram na 1, então vocês já estudaram curso de capital, curso de captação, curso do capital próprio, investimento no capital de giro, que está relacionado aqui. Agora nós vamos focar mais nessa parte de investimentos. Como escolher entre os investimentos, tá? Como analisar risco, como analisar retorno, um pouquinho de mercado financeiro, mercado monetário também, tá? Mas mais pela perspectiva teórica, para a gente conseguir focar e ter tempo de trabalhar esses tópicos aqui que são mais importantes, tá bom?